Agora você vai ficar sabendo sobre o peixe King. Quem vai falar pra gente é o Carlos Alberto. Tudo bem, Carlos? Tudo bem. Então, tá bom. Quais as principais características do peixe King? Ó, as principais características são peixes de água fria, tá? Peixes muito fáceis para se criar. É muito tranquilo para você ter, para colocar num primeiro aquário seu. Você tem aqui, qual o espaço necessário para um King? Olha, depende muito, depende do tamanho do King e da raça, da espécie dele. Tem várias espécies diferentes de King. Nós temos Kings que vão ficar com 2 quilos, 3 quilos e temos Kings pequenos também. Então. Tem uma variedade de espécies de King. E as cores também, é diversificado? Muitas cores, a gente não tem como falar todas, mas existe muita. As mais comuns são as douradinhas. Sim, que as pessoas usam, colocam no aquário. Colocam no aquário. E ele pode, digamos, a gente montou um aquário, pode misturar o King com outra espécie de peixe? Sem problema nenhum, o King não é um animal agressivo. Então ele se adapta direitinho às outras espécies. Com certeza. Se a pessoa quiser dar um peixinho, o King, para uma criança, é ideal para criança ou adulto? Até é ideal para uma criança ou para um adulto, tanto faz. A diferença do King é que ele vai precisar de um sistema de oxigenação, porque ele não respira fora da água, como o beta, que a gente falou no outro dia. Tá? O King vai precisar de um sistema de oxigenação e um sistema muito bom de filtragem. Por quê? Porque ele se alimenta muito, ele come muito e ele tem muitos dejetos que vão acabar estragando a água. Então precisa de um sistema de filtragem muito bom. Um cuidado mais especial. Mais especial, mas é um peixe muito fácil para se criar. E para as doenças mais comuns que atingem o King? Ó, são os vermes, os parasitas, principalmente o parasita que se chama âncora, que é um parasitinho que fica grudado na pele do animal, que incomoda muito o animal. Isso pode levar à morte o bichinho? Leva à morte, com certeza. Para montar um aquário para King é simples? É o mais simples de todo, porque você não vai poder colocar planta natural, porque os Kings comem todas as plantas naturais, eles destroem o aquário. São peixes muito bagunceiros no aquário. Eles adoram brincar, adoram nadar muito rápido e acabam destruindo todo o aquário. Então você nunca vai conseguir colocar uma planta natural e colocar muitos enfeites, porque eles bagunçam demais o aquário. O King, ele se adapta ao dono, ele interage com o dono? Olha, apesar de você ver muita propaganda da internet que o King ele é um peixe muito inteligente, ele não é um peixe inteligente. Existem peixes muito mais inteligentes que ele. A gente escuta muita coisa da internet que não é verdadeira. Sim, então, quando você precisar de informação, qualquer coisa, consultar o Carlos Alberto. Ou uma pessoa especializada em aquarismo. Então, vamos agora, Carlos, a gente vai falar do acará, que é um peixe muito bonito. O que você pode falar pra gente? Olha, os acarás, existem o acará bandeira e o acará disco, tá? São animais que são super sensíveis, eles são muito mais difíceis de criar do que o King, por exemplo. A necessidade de água dele é muito mais específica, é uma água muito mais quente. Como você pode colocar a mão aqui no nosso aquário, você vai sentir que o aquário está bem quente, está com uma temperatura bem alta. Eles necessitam de uma água. Essa água está mais escura, está mais turva, mas não é porque o aquário está sujo, é uma água que eles gostam de uma água mais escura, uma água mais turva, uma água mais barrenta do que os outros animais, para eles ficarem melhor. Eu estou vendo a coloração, é lindo, a coloração deles é maravilhosa, muito bonita. Tem os importados, existem os nacionais, existem os selvagens. Os selvagens, que são animais coletados na natureza, que vêm para cá, eles são são mais difíceis ainda de criar. Porque eles não comem a alimentação artificial que a gente dá. Sim. Tá? Eles só comem natural. E daí eles ficam muito mais difíceis de serem criados. O aquário do acará, ele é diferente do King. Agora eu tô vendo que tem plantas aqui, né? Eles gostam de bastante planta, eles gostam muito de se esconder para se alimentar, para ficarem mais tranquilos. Eles interagem muito com o dono, a gente pode chegar aqui, ó, e vocês podem ver que quando eu abrir aqui, eu vou chamar eles vêm aqui, ó. Eu consigo agradar eles, brincar com eles. Ó. Né? São todos animais muito mansos, tá? Mas são muito mais difíceis de reprodução e muito mais difíceis de você ter em casa. O aquário precisa ser um aquário, não precisa ser um aquário profundo. O do King precisa ser um aquário mais profundo. O do acará você vai ter um aquário mais raso, que é muito mais fácil de você criar eles. E eles ficam muito mais bonitos. A coloração depende muito do tipo de alimentação que você usa. Por incrível que pareça, hoje nós temos alimentação para o acará azul, para o acará amarelo, para o acará vermelho, que ele vai tonificar a cor desse animal.
para criança, o que você indicaria? Se a pessoa quiser dar de presente para uma criança ou não é? Também tem muito cuidado. Além de ser um peixe caro, ele é um peixe que tem um valor muito mais alto do que um king, do que um beta. É um peixe muito mais difícil de você cuidar. É muito mais específico. Tá. Lógico, é muito mais bonito, um aquário muito mais bem montado, como vocês podem ver, mas ele é um peixe muito mais difícil de se criar. Não é um peixe para um iniciante, não é um peixe para uma criança. Sim. E o king, eu esqueci de perguntar, o king, quanto tempo que a vida dele dura? Olha, você pega, por incrível que pareça, o pessoal acha que não, os neonzinhos aqui, eles viveram, meu neon viveu muito, tinha 2 anos no aquário. O neon, eles chegam a viver 8 anos. Os acaradiscos chegam a viver 20 anos. Nossa, bastante. Os kings chegam a viver 25 a 30 anos. Olha só, se tudo se for bem cuidado, for bem manuseado, cuidado, né? uma água boa, principalmente, tudo depende da água que você vai usar para o seu aquário. Tá. É como nós dependemos muito do ar que nós respiramos. Sim. Se você respira um ar poluído, você não vai ter uma vida saudável. Um animal, se tiver uma água boa, ele vai ter uma vida longa e uma vida saudável. E doenças, como é que a gente pode detectar que eles podem estar com doença? Eles param de comer, eles emagrecem muito. Ó, vocês podem olhar que eles são bem abertos, por isso que se chama acaradisco, que eles parecem um disco de vinil ou um CD, né? Hoje é mais um CD. Então quando ele fecha, quando ele fica diminuído essa cauda dele aqui, ele fica fechado, ele tá doente. Ele já não tá comendo mais, ele tá doente. É um sinal que ele tá doente. Sinal. Daí, o seu animal, o bichinho ficou doente, a gente procura um especialista? Não existem especialistas, hoje existe especialista em aquarismo, não existe um veterinário que é especialista em peixes. Existem veterinários especialistas em répteis, cães, gatos, cirurgia, mas em peixe não existe. Mas você pode procurar um profissional, um aquarista que vai te indicar, vai te falar muito bem o que você precisa para o seu animal. Existe alguma curiosidade do acará? Não, são só peixes que eles interagem muito com o dono, eles gostam muito de carinho, eles te reconhecem como dono, sabe? Você chega perto dele, eles são peixes muito inteligentes, tá? Eles são peixes lindos, eles interagem com você como um cão. Como um cão. Então a pessoa que não quer nem um gato, nem um cachorro, um acará. Então, que dica você daria para quem pensa em ter um acará, já que ele é trabalhoso, além de ser um peixe lindo, ele é trabalhoso? Primeiro você vê o espaço que você tem para montar, porque você não pode colocar uma quantidade muito grande de peixe num aquário muito pequeno. Porque vai faltar oxigenação, vai faltar alimentação, às vezes vai sobrar alimentação, vai sobrar dejetos. Então, o espaço que você tem. Tá? Isso é importante. Segundo lugar, ver com uma pessoa especializada para montar um aquário específico para o peixe que você quer. Se você quer para um acará, você vai montar um aquário mais largo e mais raso. Se você quer para um king, você pode montar um aquário largo, mas ele tem que ser mais profundo. Sim. Tá? Existem especificações para cada tipo de peixe. São esses pequenos detalhes que vão levar uma vida saudável para o bichinho. Dá uma vida saudável, dá uma vida digna, né? Porque você veja, o bichinho pode viver 20 anos. É coisa, 20 anos é muito tempo. Ele acaba virando um membro da família também. 20 a anos gente sente como um cão, como um gato. Sim. Então, obrigada, Carlos, pelas dicas. Obrigado a vocês. Boa tarde, gente. Olha, como vocês podem ver, aqui nós temos um acará bandeira. Ele está bem agressivo aqui na frente do vidro porque ele está cheio de filhotes aqui, ó. Eles desovaram agora faz uns 15 dias mais ou menos e os filhotes estão nascendo. Então ela está defendendo os filhotes. O macho nós já tiramos porque ele estava comendo os filhotes. A fêmea a gente deixa porque depois ela que vai ajudar na alimentação desses filhotes. Tem mais de 1000 filhotinhos ali, gente. Agora no programa você vai ficar sabendo um pouco mais sobre tucanos. E quem vai explicar pra gente é o Marcos. Tudo bom, Marcos? Tudo bom. Tá. Qual é o temperamento do tucano? A princípio, um animal assustado, se acuado, pode se tornar agressivo. Mas depois de um tempo de convivência com a família, no caso com o proprietário, ele tende a ficar amoroso também, carinhoso. É comum a pessoa comprar um tucano para animal de estimação? Não é tão comum.
Mas as pessoas... Mas já tem bastante, a gente já tem alguns clientes que tem tucano em casa. E quais são as espécies mais comuns? Os mais vistos seria o tucano toco, que seria essa espécie, que é a maior espécie de tucano do mundo, e o tucano do bico verde, também bem comum aqui na nossa região. Mas o pessoal pega mais esse do bico amarelo, né? Ou não? Tem saído bastante dele, sim. Eu estava pesquisando, essas cores do bico, esse amarelo, ele serve para intimidar ou não tem nada a ver? Não. Não é um folclore, isso é um mito, essas coisas, então. Na natureza, ele vive em bandos. Ele se acostuma a ficar sozinho? Se acostuma, que nem os pistacídeos, ele acaba fazendo da família o bando dele. O bando dele. Então, ele se adapta a uma família tranquilamente, então. E algumas espécies de tucanos também tem como característica formar bandos mistos, com outras espécies, não só a dele. Então ele a gente pode dizer que é um animal sociável. Com tucanos. Com tucanos. Tá. A alimentação dele, como que é feita em cativeiro? Hoje em dia também tem a ração já especializada, própria para tucano, frutas e uma fonte de proteína. Sim, porque eles, além de se alimentarem de frutas, eles também se alimentam de filhotes na natureza, né? Por isso que é importante... Boa parte da alimentação deles é de proteína animal. No caso, na natureza pode ser de insetos, filhotes de outras aves, pequenos mamíferos. Tá. Quanto às instalações, eu estou vendo aqui esse viveiro, né? Ele quantos metros quadrados precisa o tucano para ficar o ideal no ambiente ideal? Um recinto de tucano, na verdade, não é ser alto, mas ele, na verdade, ser mais comprido. Tá. E ele tem que ter, tipo, eu tô vendo aqui que ele tá nesses galhos aqui, ele tem que ter esse tipo de estrutura para se exercitar também, né? É importante ter isso dentro. Puleiros de diferentes diâmetros também evitam que surjam algumas doenças em decorrência do atrito do carrapato, da pododermatite. Sim, é importante ter isso então. Exatamente. Dentro. A reprodução em cativeiro, ela é comum ou é difícil? No Brasil ainda é um pouco mais complicado do que as outras aves em geral. Tá. Ainda assim, está se buscando se aperfeiçoar as técnicas e algumas espécies ainda tem sido um desafio. Tá. Como que a gente diferencia o macho da fêmea? Da mesma forma que os grandes pistacídeos, seria por sexagem. Tá. As doenças mais comuns que podem acometer? Doenças de ordem nutricional. Sim. E vermes também, né? Ou não? Também. Tá. Existe alguma doença que pode ser transmitida para seres humanos ou não? Clamidiose, salmonelose. Como a arara. Como a arara. Como que a gente percebe que o tucano não está bem? Normalmente, aí que é importante você entrar na rotina do animal. Você se habituar com a rotina dele. A partir daí você consegue ver assim, qualquer quebra nessa rotina, ou assim, até no ânimo do animal, ou ele ficar um pouco mais, digamos assim, arrepiado. Sim. Já indica que pode ter alguma coisa errada. Eles, eles são anilhados também, não é feito microchipagem? Também anilhados. Ele tem uma particularidade. Quando ele dorme, como é que é a posição dele? Com o bico embaixo da asa e o rabinho levantado. Então, pois a pessoa pensa que ele está doente, pensa que o animalzinho está doente. No fim, ele dorme desse jeito mesmo, né? Isso. Que horas que ele começa a dormir? Normalmente com o pôr do sol. Sempre com... A partir que ele vê que o sol está se pondo, ele já começa, na verdade, a buscar um local para se abrigar. Tá. Então, não é ideal, é ideal que esse animal fique na luz natural, tipo numa gaiola fora de casa, né? Não necessariamente fora de casa, mas um recinto, digamos, arejado, né, ventilado. Sim. Não com corrente de ar direto, mas ventilado, e que ele possa, no caso, ter acesso ao ciclo, no caso, dia e noite natural. Sim. Então, mas ao período natural. É importante que ele tenha contato com a luz natural, não é? Com certeza. Tipo, se ele não for bem, o manejo não for feito muito bem, ele pode ficar estressado e desenvolver doença também, não pode? Também. Qual o sintoma que a gente percebe nele que a gente vê que ele está estressado? Normalmente, agitação. Ele pode começar também
uma automutilação, no caso, assim, quebrar as próprias penas. Ou arrancar mesmo, né? Arrancar também. Diminuição, no caso do consumo de alimentos. São alguns indícios que pode ter alguma alteração. Que dica você dá para quem pretende comprar um tucano para ter como animal de estimação? Pesquisar bastante a espécie que a pessoa vai querer adquirir. Preparar um ambiente para ele antes de comprar o animal. E preparar, no caso, também toda a família, né, para estar recebendo esse animal. Sim. Em média, quanto tempo vive um tucano? Em média de 30 anos, se eu não estou enganado. Então a pessoa tem que pensar muito bem antes de adquirir um tucano, porque viver 30 anos não é para qualquer um, para cuidar de um bichinho desse. Então, obrigada, Marcos, pelas dicas e a gente se fala semana que vem. Nada. Até. Hoje você vai ficar sabendo sobre carpa. E quem vai explicar pra gente é o Beto. Beto, me diga uma coisa. A carpa, qual o local ideal para se criar uma carpa? Em lagos, geralmente, é o local ideal para criar carpa. Existem carpas menores que podem ser colocadas em aquários também. Certo. Quais as cores que a carpa tem? É uma infinidade de cores. Dizer assim quais todos os tipos de cores que elas têm, eu não vou conseguir falar para você. Mas assim, as cores mais comuns da carpa? As mais comuns são as brancas, as vermelhas e as pretas. Certo. O tamanho que uma carpa pode chegar? Depende da espécie da carpa. Tem carpas menores que elas se adaptam bem a aquário e tem carpas bem maiores que elas são pequenas, elas chegam pequenas, mas elas desenvolvem muito bem. Quanto maior o espaço do lago, tá, mais elas vão desenvolver. Então, maior espaço, ela vai ter um tamanho maior. Um tamanho maior. Tá. A temperatura da água, qual que é o ideal? As carpas são animais de água fria. Você pode, em alguns lugares, você ver lagos com crosta de gelo e elas nadando embaixo. Elas se adaptam bem.